Respondendo perguntas, a seguidora colocou aqui uma pergunta, um trechinho da história dela, dizendo: acabei tendo uma filha com um narcisista, ele me traiu e terminou comigo no 7º mês de gestação. Como devo me portar, já que terei esse vínculo com ele? Primeiro, eu vou aproveitar o seu comentário para refazer o alerta que eu já fiz aqui em outros momentos, tá? Então, licença, se você não me conhece, eu sou a doutora Giane Jaime, eu sou advogada e terapeuta e sou especialista em narcisismo também, sobrevivente. E eu sempre, é comum aqui, se você pesquisar as minhas páginas e tudo mais, e volta e meia, eu coloco esse alerta. O narcisista usa muito de acabar engravidando a vítima, e isso também funciona no caso da mulher narcisista, engravidar, né, da vítima ou vice-versa, com justamente essa intenção de prender, de fazer que esse vínculo não se rompa tão facilmente e assim, dessa forma, ele se sente ainda mais confortável para fazer um descarte, porém sabendo que tem ali um vínculo que vai prender essa vítima a ele. Então ele se sente mais à vontade, mais confortável para ir e depois, caso ele queira, retornar, porque sempre haverá aí um vínculo. Então ele continua normalmente torturando, usando as mesmas técnicas depois que essa criança nasce e vai crescendo e ao longo da vida. Então, infelizmente, é sim uma forma de aprisionar ainda mais a vítima e torna todo o processo muito mais difícil. E é claro que o filho é sempre uma bênção e bem-vindo, mas você, como mãe, precisa, e também se for um caso de pai que me escuta, precisa entender ainda mais sobre o transtorno, como funciona, para se prevenir das armadilhas, porque as armadilhas elas vão vindo com sequências delas, e eles vão usando da relação, eles vão usando quando vai crescendo, do próprio filho para trazer informações, para manipular suas emoções. Então, em dado momento, rejeita o filho para poder te atingir, porque ainda é uma forma de controle das suas emoções. Sabendo disso, é importante que você se prepare emocionalmente, se blinde, ou seja, ter a consciência de que isso faz parte do transtorno, essa pessoa está fazendo isso e que, na verdade, não se deixar abalar pela culpa, pelo momento difícil, em recaídas, porque cada vez que isso acontece, o narcisista se fortalece mais e, normalmente, ele vai usando, aumentando o nível, o grau da vingança, da maldade, das manipulações, certo? Então, além da necessidade de isolar-se mesmo, blindar-se, a técnica da pedra cinza, não falar muito sobre você, estar falando com essa pessoa restritamente a respeito do necessário sobre o seu filho, a sua filha, ter como princípio, né, básico, já tentar ao máximo que possível, o quanto antes, regulamentar tudo na justiça, pensão, visita, certo? A guarda, tudo regulamentadinho para não deixar pontas, para que ele fique te prendendo e te puxando. Então, se tudo estiver bem regular, ele vai ter mais dificuldade de acesso a você, mas ainda assim, por conta do convívio, da relação, ele terá. Então, prevenir-se emocionalmente, conscientizar-se de que ele vai estar sempre jogando ali iscas, né, para você cair na armadilha. Então, não tem outro caminho. A consciência é o que te liberta. Com o tempo, é bem doloroso no início, mas com o tempo você começa a olhar para essa pessoa e dar a ela a importância que ela realmente deve ter. Então, mesmo que te ofenda, mesmo que te abale, você já está blindado, você sabe que aquilo faz parte de um espelhamento, de um problema daquela pessoa e não com você. Então, com o tempo, a prática dessa gestão emocional, dessa conscientização da situação, com o tempo você começa a ver mesmo, eu vou resumir aqui e falar de uma forma bem simples, mas você começa a perceber aquela pessoa como uma pessoa, uma criança mimada, qual não se leva a sério nada do que ele ou ela diz e faz ou deixa de fazer, entende?
Sempre, claro, não abandonando os seus direitos e os direitos do seu filho, da sua filha. Por isso que regulamentar judicialmente é muito importante. E também deixa menos espaço para manipulação. Qualquer outra coisa, tentou alienar, quando o filho cresce mais, tentou alienar, fazer a cabeça, colocar contra, isso é muito comum. Entra com processos, informa a justiça do ocorrido. Então, infelizmente, essa é uma trajetória que a vítima que acaba tendo esse envolvimento mais profundo de ter filho com uma pessoa narcisista, acaba tendo que levar ao longo da vida. E é importante você se conscientizar também, porque o seu filho, a sua filha também vai precisar de alguém que seja o porto seguro, porque mais tarde, mais cedo ou mais tarde, esse filho também vai sentir como é ser filho de um pai narcisista, de uma mãe narcisista. E se ele tiver esse apoio seu, se ele souber disso e ele tiver essa conscientização feita pela mãe, ou num caso que nos ouve pode ser o pai, muito mais fácil vai ser, porque a grande dificuldade da maior parte das vítimas é a demora em descobrir o que está acontecendo, o porquê que aquela pessoa está fazendo. A demora ocasiona a culpa, a pessoa fica confusa e vai dificultando. Então você sendo essa base sólida para essa criança ao longo do desenvolvimento dela, que vai estar conscientizando, acolhendo, também vai facilitar o processo dessa pessoa, que é ser filho ou filha de um pai ou uma mãe narcisista, tá bom? Fica atento!